A nossa meditação de hoje é na terceira carta do apóstolo João. Nós vamos meditar nessa carta. Nós vamos ler assim, versículo por versículo, e nós vamos estar comentando. É uma carta muito boa, no sentido que ela mostra a realidade de uma igreja. João está em Éfeso e ele escreve essa carta para uma determinada igreja. Ele vai estar mandando essa carta para um irmão proeminente naquela igreja chamado Gaio. Possivelmente, provavelmente, era um líder naquela igreja, até pelo fato dele tratar de pessoas ali, falar de Demétrios, falar de Diótrefes. Então nós podemos deduzir que era um líder da igreja. Ele não ia falar dessas pessoas da forma como ele fala se Gaio não fosse um líder naquela igreja. Aqui, logo no prefácio, João vai falar que ele ama Gaio na verdade. Ele não fala assim, eu amo você sinceramente, mas eu amo você, o amor que eu tenho com você, o amor que João tinha para Gaio, tinha base na verdade. Ou seja, ele amava Gaio segundo o padrão do cristianismo, daquilo que Deus havia colocado no coração dele. A palavra fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. E ninguém consegue amar os inimigos a menos que receba um novo nascimento, a mesmo que seja gerado de novo. Então nós conseguimos amar na verdade, e não de verdade, mas com base no Evangelho de Jesus. E ele vai falar também que ele fazia votos para a prosperidade, ele desejava. Ele não fala assim, eu estou orando para que você tenha saúde, eu estou orando para você. Não, ele fala que havia um desejo no coração dele de que houvesse prosperidade. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, vamos pensar assim, essa prosperidade e essa saúde, ele está se referindo ao tempo presente de Gaio aqui na Terra. Por que nós podemos deduzir isso? Porque ele fala, assim como é próspera a tua alma, que ele está falando da vida espiritual. Então, quando ele fala de prosperidade, quando ele fala de saúde, está falando de saúde física e ele está falando de prosperidade material. Ele queria que fosse da mesma forma como a vida espiritual de João, a vida de comunhão que João tinha com Deus, fosse igual. Você entende? Por isso que ele está se referindo aqui à saúde física. Então não é errado você desejar que teu irmão prospere. Não é errado que você desejar que teu irmão tenha saúde, seja curado. Versículo 3, ele vai falar, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ou seja, aqui está falando, irmãos que saíram daquela igreja e foram até a cidade de Éfeso, havia testemunhado de João, do amor de João, da hospitalidade de João, como João tratava as pessoas e como João andava na verdade. Era o estilo de vida dele, era aquilo. Ele andava, andar aqui indica um estilo contínuo de vida. Ele andava daquela maneira. Aquilo era ele, era João, ele era daquela forma. Ele não se esforçava para ser, ele era aquilo. E é interessante também notar que testemunho não é aquilo que você fala de você. Não seja a tua boca que te louva, e sim a boca do outro. Mas testemunho é aquilo que as pessoas dizem a teu respeito. É aquilo que as pessoas falam de você. Versículo 4, ele vai falar, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andam segundo. Ou seja, a nossa vida, a vida de Gaio, ela correspondia com aquilo que a palavra de Deus diz que é o padrão de um verdadeiro cristão.
Do versículo 5 em diante, ele vai entrar propriamente para o objetivo daquela carta. Ele vai falar assim: amado, aqui podemos falar que é mais uma divisão. Ele começa novamente, mudando de assunto agora. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, falando de hospitalidade. Tem 3 coisas que eu vejo que é característico de um cristão. Você pode ter uma dessas coisas ou ter essas 3 coisas e mesmo assim não ser um cristão. Mas necessariamente todo cristão tem essas coisas, que é alegria, amor e hospitalidade. Não propriamente nessa ordem. Podemos pensar em amor, alegria e hospitalidade. Se você não encontra isso numa pessoa, como uma característica dela, você pode dizer que essa pessoa não é um cristão, não nasceu de novo. E João, ele praticava isso. Ele amava e ele demonstrava esse amor, exercendo a hospitalidade, recebendo missionários que passavam por aquela igreja, e ele os recebia muito bem, e depois ele os encaminhava novamente, dando sustento para que eles pudessem continuar a missão, pudessem continuar pregando o evangelho. Isso era Gaio. E porque esses nomes saíram pelo nome, no versículo 7 ele fala o nome de Jesus. Então nós podemos dizer que eram verdadeiros missionários, eram verdadeiros pregadores, saíram por causa do nome. Então, no versículo 8 ele fala: portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quando você ajuda um missionário, você está cooperando com ele no trabalho, você está operando junto com ele naquilo que ele está fazendo. Do versículo 9 em diante, ele vai falar agora de um outro irmão lá da igreja. Ele vai falar de Diótrefes. Ele fala: escrevi algumas coisas à igreja, não temos esse escrito, essa carta se perdeu, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Olha a diferença aqui agora. Um acolhe, o outro não acolhe. Um recebe bem, o outro não recebe bem. Ele gosta, a ambição, uma ambição pela promoção pessoal. Ele vai falar aí: por isso, se eu for aí, João fala, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ou seja, literalmente falando, ele está falando assim, falando bobagem a nosso respeito. Ele ia contra a autoridade do apóstolo João. E não satisfeito com essas coisas, esse Diótrefes, ele não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe, ele não acolhia aqueles missionários, não acolhia aqueles irmãos, como os impedia os que queriam recebê-lo e os expulsava da igreja. Por incrível que pareça, isso aqui é muito comum nos nossos dias. Pessoas que acham que são dono da igreja, pessoas que acham que mandam na igreja, pessoas que gostam de exercer a primazia na igreja, pessoas que acham que eles são as pessoas que, mesmo não sei se consciente ou inconscientemente, acabam impedindo o crescimento da igreja. Quantas igrejas hoje, estou falando igrejas locais, que não crescem? Daí estou falando porque eu já fui chamado para resolver casos assim. Daí você vai lá naquela igreja e você descobre que tem um manda-chuva lá. Você descobre que tem alguém que manda lá. Você descobre que não é os irmãos que decidem as coisas numa assembleia regular, mas é aqueles irmãos, é a opinião deles. E daí você descobre que muitas pessoas deixam de ir nessa igreja por causa dessa pessoa. Ou seja, eles acabam expulsando as pessoas. De um lado você tem Gaio, que procura acolher, que procura receber, que procura hospedar, e do outro lado você tem os Diótrefes, que expulsam as pessoas da igreja, que impedem as pessoas de estarem na igreja, que impedem outras pessoas de acolherem outras pessoas. É um espírito de Diótrefes. Ou essa pessoa muda, ou essa igreja nunca vai crescer.
toda igreja que tem dono, toda igreja que tem pessoas que acham que mandam nela, pode ter plena certeza. Essa igreja, Cristo não é o cabeça, e essa igreja nunca vai se desenvolver, nunca vai ter uma vida espiritual saudável, nunca vai crescer numericamente nem espiritualmente. Depois ele vai falar de uma outra pessoa, Demétrio. Ele fala, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Olha que coisa fantástica. Já vi um outro homem ali, um outro irmão, e nós podemos pensar, ainda que haja outras caracteres, ainda que a igreja tenha muitas pessoas com muitas características, mas nós temos na igreja hoje, nós temos os Gaios, e nós temos os Diótrefes, e nós temos os Demétrios. Pessoas que todos dão bom testemunho, todos falam bem dele. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Ou seja, a vida dele corresponde, como já falei, com a palavra. Ele anda, ele vive, ele procede de acordo com a palavra. Ou seja, ele foi gerado pelo Evangelho, ele nasceu de novo e ele vive, ele dá um bom testemunho. As pessoas testemunham a respeito dele. Olha que interessante. Até a própria verdade. E João vai falar assim, nós também damos testemunhos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Que possamos expulsar da nossa vida, se há esse espírito de Diótrefes, e que possamos ter esse comportamento, esse espírito de Gaio, esse espírito de Demétrio na nossa vida. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar.